Fala galera, começando mais um Drop Nerd e hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que eu tava vendo essa semana, fuçando e mexendo na internet, e eu acabei caindo em Guerra dos Mundos. Eu comecei a mexer e fui ver sobre o livro que foi lançado em 1898, ou seja, Guerra dos Mundos é uma história que tem mais de 100 anos. Por que eu tô falando isso? Porque eu tava vendo e ouvindo aquela parada que aconteceu em 1938 nos Estados Unidos, que foi aquele programa de rádio que adaptou a história. Pois bem, um cara chamado Orson Welles pegou a história do livro escrito pelo H.G. Wells, e apesar de sobrenomes iguais, eles não são parentes, não tem parentesco nenhum, e isso é interessante de se dizer. O Orson pegou a história e adaptou para um programa de rádio que ele tinha na CBS, que ele ia ao ar às 8 da noite. E ele concorria com um programa de uma outra rádio. Essa outra rádio era a NBC. Tinha um programa de entrevistas, comédias e variedades. Era um programa bem diversificado, assim, e era um programa que tinha mais ibope do que o programa da CBS. O programa da CBS ele fazia adaptações de histórias de terror, de fantasia. Então nesse dia em especial, que foi no dia 30 de outubro de 1938, esse garoto, esse cara, esse espertalhão aí, porque o cara foi um gênio, ele pegou a história e jogou no ar. Mas como é que ele fez? Ele fez um programa que começava com um programa de música, um programa normal de música, daí lá pelas tantas entrava um boletim, como se fosse um plantão da Globo, assim, e entrou logo, coisa de alguns minutos, entrou um repórter dando notícia que na cidade de Gloversville, uma cidade que ficava perto de Nova York, tinha caído um meteoro. E aí pá, cortou e voltou para a programação normal. Nesse meio tempo, a outra rádio, que tinha um programa de variedades, começou a tocar música. Então todo mundo migrou, passou a escutar a CBS naquele horário, porque tinha um programa que contava a história. Quando começou o programa, foi dito: olha, isso é uma adaptação do livro A Guerra dos Mundos e tal. Só que pouca gente entendeu que era uma adaptação. Quando esse pessoal trocou de rádio, passou a escutar o programa do Orson, eles começaram a entender que aquilo realmente estava acontecendo. Aí logo depois veio um outro boletim, um repórter dizendo que aquilo não era um meteoro, que era uma esfera dourada, prateada, e que lá de dentro tinha saído um monstro metálico, e ele estava atacando as pessoas da cidade. E aí com uma sonoplastia muito bem feita, de tiro, explosão, gritaria e correria. E pá, corta de novo. E o pessoal começou a ouvir aquilo e começou a se preocupar, começou a entender que aquilo era real, que aquela invasão realmente estava acontecendo. E os boletins começaram a se intensificar, e o pessoal começou a entrar numa loucura o pessoal começou a fugir, o pessoal da volta que escutava o pessoal de Nova York, a Cruz Vermelha foi acionada, foi uma loucura, e era tudo uma história sendo feita, uma história sendo adaptada. O legal é que o Orson Welles, ele fez parecer real, porque ele fazia inserções dentro da programação musical, e pouca gente ouviu no início do programa que era adaptação do livro, entendeu? E foi dando boletins e gritaria, e o repórter falava e saía do ar, e falava e saía do ar, até que teve um momento que simplesmente desligaram-se todos os microfones. E para quem estava ouvindo aquilo, foi de se entender que, cara, que a cidade tinha sido aniquilada, que os invasores de Marte, de outro planeta, tinham começado uma invasão na Terra, na cidade de Gloversville, que ficava ao lado de Nova York, entendeu? Imagina o tamanho da histeria. Foi uma loucura, foi uma correria. As pessoas fugiram de casa, acionaram a Cruz Vermelha. Para vocês terem uma ideia, 6 semanas depois, a Cruz Vermelha resgatou pessoas que fugiram, que se esconderam nas montanhas. Foi assim, ó, foi um sucesso estrondoso de ouvintes que enlouqueceram, que piraram com essa história. Para entender um pouquinho melhor, tava fazendo quase 10 anos que os Estados Unidos vinha se recuperando da Grande Depressão de 29.
Então, teve gente que tava pirado ainda. Teve gente que perdeu tudo e tal. Teve gente que se matou ouvindo isso aí, achando que realmente estava acontecendo uma invasão alienígena. É sério, tem registros de pessoas que se mataram. Os Estados Unidos, o mundo inteiro estava à beira de começar a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha já estava fazendo as merdinhas, o Hitler já estava começando a botar as manguinhas de fora, isso aí em 1938. Então o clima era muito pesado. Toda a informação verdadeira, toda a informação, tudo que se consumia vinha do rádio. A TV recém estava começando, então tudo vinha do rádio. Era o rádio era a principal fonte de informação naquela época. Então é de se imaginar que muitas pessoas enlouqueceram a ponto de se matar, a fugir de casa, a ir embora. Foi uma histeria coletiva num programa de rádio. 40 minutos depois que deu-se final, o programa se encerrou, a CBS lançou uma nota dizendo que isso foi adaptação do livro Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, papapá. Mas mesmo assim, depois que terminou, a polícia cercou a rádio, o Orson e o diretor do programa da rádio lá foram conduzidos até a delegacia para prestar esclarecimento, tiveram que responder um processo, foi bem complicado. Só que depois que tudo se esclareceu, esse cara, o Orson Welles, ele passou a receber patrocínio, tá? Por tudo que ele estava fazendo, e botar patrocínio no programa de rádio em 1938 não era fácil. Ele tinha um patrocínio de umas... Nos Estados Unidos era muito famoso, acho que ainda tem uma sopa, não lembro o nome, mas é uma sopa lá, uma sopa em lata e tal. Ele recebeu convites para ir para Hollywood, para ser diretor de Hollywood, e agora eu vou falar para vocês o lance do cara ser o gênio que ele foi. Esse cara é ninguém mais, ninguém menos o cara que dirigiu Cidadão Kane. Cidadão Kane é um filme que ele é usado até hoje em faculdade de cinema. É considerado uma obra-prima do cinema. Se vocês não assistiram ainda, assistam. Eu assisti, faz tempo que eu assisti, eu até tenho que revisitar ele de novo. Mas então, galera, Guerra dos Mundos, o livro de 1989, a loucura e a histeria do rádio, em 30 de outubro de 1938. É bom frisar que era a véspera de Halloween, tá? Depois a adaptação para o cinema em 1953 e aquele filme do Tom Cruise em 2005, que é um filme bom. É meio maçante assim e tal, mas é um filme bom. Procurem, cara, procurem a história. Se vocês procurar no YouTube, é só colocar Guerra dos Mundos. Tem original com legenda. Tu consegue ver tudo, ouvir perfeitamente como é que foi essa transmissão. Gente, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o Drop Nerd foi esse. Muito obrigado, agradecer os carinhas que estão aqui comigo. Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker. Muito obrigado, galera. E é isso aí, galera. Até o próximo e muito obrigado.